Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira. Hoje, dia 18 de setembro de 2024, nós daremos continuidade aos estudos do livro Os Mensageiros, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Hoje nós estudaremos o capítulo 31, que é Cecília ao órgão, e quem vai coordenar os estudos hoje é o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, fica com você. Obrigado, Abadia. Então, vamos abrir com o nosso... Agradecendo a Jesus, nosso grande mestre, e a equipe espiritual que tão bondosamente nos acompanha, torce pelo nosso aperfeiçoamento, que possamos cumprir a nossa missão de hoje da melhor forma, tomando os conhecimentos da vida espiritual, para aprendermos a nos conduzirmos melhor em nosso futuro. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o capítulo 31, como a Abadia falou, nós vamos tratar... Hoje o assunto é uma festa no plano espiritual, lá naquele castelo que recebeu a equipe do André Luiz, o Vicente e o Aniceto. Então esse é o capítulo 31, Cecília, o órgão dos mensageiros, né? Vou ler aqui, qualquer coisa, vocês vão interrompendo aí. Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir uma reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria, com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Esmalha, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos músicos executava a harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente do que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali, num quadro vivo e encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Bom, não tem muito a comentar, como eu escrevi, esse capítulo ele é bem descontraído, fala só do ambiente da festa, não tem assim muitas informações. Mesmo assim, a gente vê que o ambiente é muito semelhante aqui da Terra, o luar, as grandes árvores, o vento, coisa que nós já vimos, é recorrente na obra do André Luiz. Então, a paisagem que a gente vê lá é a paisagem aqui da Terra, com ligeiras diferenças, né? Aqui nós temos a fumaça, como nós todos presenciamos esses dias, uma fumaça terrível, né? Essa fumaça que atingiu o Brasil todo, especialmente aqui em Campo Grande, me lembrava muito aquelas tempestades magnéticas que nós vimos lá aqui no começo desse livro, que nós vimos em várias partes do nosso lar também. Então, assim, eu, sinceramente, até como pneumologista, que eu sei o quanto esse ar que nós respiramos esses dias, o quanto isso faz mal para nós, quanto inflama nosso corpo, a gente vive inflamado por causa disso. Eu fiquei pensando naquelas tempestades magnéticas que a gente leu aqui. Bom, aí essas crianças também, como um coral aqui na Terra também, chamam atenção esse órgão aí, possivelmente nosso, assim como aquele quadro que nós vimos, logo que eles chegaram aqui nesse castelo, o Alfredo explicou para eles que tinha um quadro, e
foi reproduzido na Terra. É muito provável também que os órgãos que a gente tem aqui no mundo sejam uma reprodução dos órgãos lá do plano espiritual, porque que se sabe que mais ou menos eles estão mais ou menos 300 a 400 anos na frente em termos de tecnologia no nosso mundo, aqui da Terra, da crosta, mais próximo de nós. E a Barcarola, não sei se todos sabem, mas é uma música que lembra, ela tenta reproduzir a música dos barqueiros lá de Veneza. Então ele faz um barulho semelhante ao barulho da água, dos remos batendo na água, e foi usado em várias óperas e vários músicos. Até tem uma barcarola de Chopin também, muito, muito bonita. Se vocês tiverem mais alguma coisa aí para comentar, a gente... Bacana também ele ter lembrado do amai-vos uns aos outros, né? Achei bem bacana isso, porque o ambiente possivelmente era desse jeito, de muita fraternidade, né? Ok, então vamos lá. Só tem 4 slides, é pequeno esse. E também os textos são longos aqui. Bom, então eles foram lá, eles estavam vendo o coro cantando, né? Aí o administrador, que era o Alfredo, começou a explicar, né? As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramos-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu, disse a jovem, corando, se a senhora vem das altas esferas onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente e generosa a esposa do administrador. A música é elevada, é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno dos dias mais belos. E antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias, e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Bom, aí, interessante, né, que esse diálogo mostra bem que os espíritos, eles acabam tendo, mesmo das esferas mais altas, né, como a Ismália, eles acabam tendo esses períodos de nostalgia, né, da Terra, porque, convenhamos, né, a gente tem momentos muito felizes aqui na Terra, na infância, em muitos momentos. Eu acho que isso continua, até mesmo quando formos aí para outros planetas, para outros mundos, a gente vai ainda ter esses períodos de um pouco de nostalgia, assim, não tristeza, mas uma nostalgia, algo feliz, assim, né? Vocês têm alguma coisa aí para completar, alguma coisa a dizer? Bom dia. Então, a espiritualidade sempre fala para a gente, né, que às vezes a gente sente uma saudade, né, de um lugar que a gente não sabe onde é, né, eles falam que é de um outro lugar da onde a gente viveu antes, né, da Terra. E eu achei interessante que quando ele fala, né, da música, dos lustres, de toda essa beleza que tinha lá, eu me lembrei daquele cara que construiu em Inhotim lá, né, aquela fundação em Inhotim, né, justamente, ele disse que ele construiu a fundação porque só as pessoas de posse tinham acesso à beleza, né? E ele disse a importância das pessoas ter contato com essa beleza, né, para o crescimento delas. Então, aí me veio, né, essa questão que ele tinha nessa consciência de como, né, que isso é importante para que isso trabalhe, né, internamente as coisas. E outra coisa que eu observo é que aqui fica bem claro nessa questão que as pessoas confundem humildade com lugares assim isento das coisas, né?
Por exemplo, lá tudo aquilo que eles descrevem, mesmo estando ali naquela parte do umbral, que tem aquelas pessoas que estão ali naquela lama, os outros estão dormindo, os outros estão não sei o quê, mas eles sempre descrevem que aonde eles estão existe uma beleza, de alguma forma, a beleza é importante, né? Então, tem gente que acha que ser humilde é não ter nada, né, de adorno, ser isento de qualquer coisa assim. Então, eles mostram ali que humildade, por exemplo, é o estado, né, do ser, não é o que está, né, em volta dele. Achei interessante assim, a reflexão que me veio. Diego, pode falar. Diego, deve conhecer Inhotim, é lá em Minas, não é? Em BH, na região metropolitana de BH. Não conheço Inhotim, gente, é uma vergonha. Já fui em Brumadinho várias vezes, porque eu fiquei em Brumadinho, até onde teve, né, um desastre lá. Você Mas conheceu, Inhotim, você conheceu o Brumadinho antes do desastre? conheci antes e depois. Já passei lá tanto antes quanto depois. Inhotim é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo. É muito top, tem realmente um dia da semana, salvo engano, é terça, a gente pode até verificar no site depois, que é gratuito. Então, assim, realmente tem um dia que fica para todo mundo, sabe? E eu achei interessante isso, principalmente no primeiro slide, na parte inicial do capítulo, que falou: o administrador ficou feliz com todos aqueles da obra, né? Então, assim, ali junta todo mundo, porque todo mundo ajuda a construir a beleza, e esse capítulo eu acho que ele traz muito a importância da arte e principalmente da música, o quanto a música envolve todo mundo. Eu, pelo menos, é bizarro, gente, é muito incrível o quanto a música toca. Assim, se a música faz o ser humano chorar, é uma das formas de arte mais incríveis que tem, né? Tem a fotografia, tem a pintura, tem inúmeras, mas a música, ela faz as pessoas chorarem, ela toca realmente na alma, sabe? É muito engraçado. Você tá assim, dependendo, toca uma música que te deixa muito feliz mesmo, dependendo da melodia, tem outra que realmente passa ali as ondas, né, da música e ela entra assim lá no seu coração e te toca, aí você chora. Aí tem outra que você fica de alegria. Eu, pelo menos, tenho assim, tenho muito isso com a musicoterapia na minha vida, sabe? Então, eu gostei muito desse capítulo, e tem muito isso, do quanto a arte toca mesmo, né? Principalmente a música, e não é porque é simples que a arte está em tudo, né? A vida é uma arte, né? No final. Só completando, aí a gente vê a importância também da escolha dessa música, né? Que assim como você falou que ela toca a nossa alma, então a gente tem que ter cuidado por que está tocando nossa alma, né? Só que eu vejo uma esperança muito grande, porque hoje eu vejo muitas crianças, muitos jovens se direcionando para uma música boa, porque assim, eu vejo que teve uma época que era pior, assim, eu vejo que lá no YouTube tantos jovens, olha, tem pai e mãe que canta junto com o filho, aquelas músicas maravilhosas, tem vários jovens que tá tocando, sabe, tá cantando aquelas músicas que são música boa, né? E à medida que tem o povo que canta aquele negócio, lá tá no bar, morrendo, não sei o quê, bebendo cerveja, não sei mais das quantas, aquelas coisas, mas eu vejo assim, brotando essas pessoas mais jovens, elas estão começando a brotar, pelo menos, não sei se é porque a gente, não sei se atrai aquilo que a gente gosta, mas eu vejo tanto no YouTube, tanta gente jovem, tanta criança, inclusive, cantando aquelas músicas ótimas, né? Parece que está começando a deixar aquela música que realmente denigre, né, a alma das pessoas e começando a voltar para essa música verdadeira. A Mauri pode falar. São apenas algumas colocações, essa questão da arte mesmo é realmente muito importante. A questão da harmonia, da beleza, a natureza tem um pouco disso, né? As proporções que a natureza tem nas folhas, nas conchas, esse código divino aí já está Fibonacci, acho que não me engano, se não me engano, tem uma proporção que fala sobre isso, né? Esses números que existem harmonicamente na natureza e se repetem em vários padrões, né? Regra áurica. Regra áurica.
Regra de ouro, né? Que é 0,826, parece um negócio. O Diego colocou aqui, eu não sei. A Fibonacci é 1, 1, 2, 3, 5, 8, aí você sempre soma o anterior. Então vai criando uma proporção harmônica, uma proporção... Se você dividir esses números, por exemplo, 5, 3, tudo, acho que, se não me engano, vai dar esse 0,800 e pouco. Existe uma constância, né? Uma assinatura que fala a favor de harmonia, de o que é agradável aos olhos, o que traz a natureza, mais uma vez, aí nas paisagens. A gente via, né? Fala das árvores e tudo mais. E outra coisa que me chamou a atenção, acho que não falamos especificamente ainda, mas é que a música toca, mas a música que foi tocada não foi nenhuma Primavera, não foi nenhum Clair de Lune do Debussy, foi tocada e fuga. É intensa a música. É uma música que eu ouvi ela tocada acho que é nesse até, né, Paulinho, que aqueles órgãos de igreja, não é aquela coisa suavezinha, assim, então, muitas vezes, né, a natureza, a arte, ela se expressa de uma maneira muito presente, muito firme, né, como a Abadia falou, será que eu tenho que ser uma sala vazia com 3 banquinhos de madeira para ser humilde? Não, tinha lustre lá, né, tinha um evento, então, assim, será que precisa ser absolutamente suave para ser algo ligado a energias elevadas? Então, porque Toccata e Fuga, acho que vocês ouviram, né? Vocês ouviram o que o Paulo mandou no grupo? Ela é muito intensa, a música. Eu coloquei agora antes da abertura também, Amaury. É que quando você entrou, já tinha terminado. Eu não tenho erudição suficiente para analisar toda a história, mas eu tenho certeza que não é ele descrevendo o pôr do sol numa tarde, é algum evento, é quase um Tchaikovsky, assim, né? Uma coisa intensa, uma coisa vibrante, né? Enfim, e até nisso, né? Pela beleza, pela harmonia, você também tem elevação espiritual e bons fluidos, né? Para tocar e elevar todo mundo. Sim, eu até pesquisei aqui na internet agora como o órgão funciona. E aí tem aqui, seus sons são emitidos através da passagem de ar sob pressão dentro dos seus tubos. Então, não é necessariamente uma corda vibracional do violão e tudo mais, é a pressão do ar, né? Então, traz muita força mesmo o órgão, né? Esse órgão aí, esse Jonathan Scott é um dos maiores, é o maior da Inglaterra. Ele tem um irmão que é pianista também, eles formam um duo na Inglaterra. Ele toca no mundo inteiro. E vocês viram, ele toca com os mais graves, ele toca com o pé, né? É super difícil tocar esse órgão. Vocês perceberam que ele está tocando e daqui a pouquinho ele começa a tocar com os pés, que é a nota mais grave. A primeira vez que ele tocou num órgão de 6 mil tubos desse daí. Tinha 6 mil tubos o órgão. Mas a música Imagina. Vamos lá, então. Vocês viram aqui que parece que tinha alguma coisa essa música que lembrava o velho e carinhoso pai, certo? Ele gostava dessa tocata e fuga aí. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach, acompanhado pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que os seus pensamentos vagueavam longe. Talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma. Falou nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos o seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada.
Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha do mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair das profundezas do coração, mergulhando-os em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente nos círculos dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro, para registrar aqui com fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Então aí ela foi convidada a cantar junto com as crianças, se dirigiu ao órgão novamente, e provavelmente alguma coisa lembrou ela de algo muito profundo, né? Porque ela se transfigurou. E também a Ismália sentiu profunda emoção. Vocês têm alguma coisa aí a acrescentar ou não? Ok. Então vamos lá. Eu vou cantar agora, Patrícia. Você desliga a gravação, fazendo um favor, um pouquinho, para eu poder brincadeira. Vamos lá. Então ela começou, né? Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado. Ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias, que teus pés sangrem de dor, trago comigo bálsamo, ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amarei os que amas, para que me abençoe com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. Muito bonito. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não tem vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-a ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. É isso, meus amigos. Aguardo os comentários de você. Como eu falei, esse é um capítulo muito breve, tem algumas coisas. É por isso que eu peço até desculpas. Eu tinha feito a proposta da gente apresentar, perdão que eu perdi de a gente apresentar os dois, o 31. Os dois, né? Mas, porque, inclusive, o Adão estava falando que lá no André Luiz eles estão cobrindo 2 capítulos por reunião, sabe? Eu sinceramente, não acho uma boa para nós aqui. Ainda mais que o próximo livro, Missionários da Luz, tem capítulo lá de 20 páginas, muito longo, né? Só que aqui, particularmente, os 2 capítulos estavam muito relacionados, né?
os dois estavam falando de música, e assim, tem muito diálogo, assim, apesar da gente comentar as coisas, mas não tem grandes coisas polêmicas que a gente possa, né, discutir. Mas são capítulos muito, muito bonitos, que falam, como o Diego falou, falam da arte. Então, dá para a gente falar muita coisa ainda aqui sobre isso, né? Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse final é como que as almas, às vezes, estão em diferentes níveis, né, de evolução, e como isso é flagrante, assim, né? Isso vai ser, acho que dificilmente nós vamos ter duas almas que estão evoluindo, assim, do mesmo nível espiritual, que estão juntas, até tem nós já conversamos sobre isso, uma classificação, não lembro quantos capítulos para trás, alguém apresentou uma classificação a gente estava falando de casamento, que as pessoas casavam porque era um acidente, às vezes, outro casava não sei por quê, e tinha um que me chamou a atenção, que era quando as duas pessoas vinham juntas para crescer juntos, para evoluir juntos, eles tinham mais ou menos o mesmo nível espiritual. Mas eu acho que a grande maioria, eles estão em condições diferentes dos casais, assim, né? E me chamou a atenção isso. E assim, o que eu acho? Que um fica esperando o outro, né? Com aquela esperança de que a pessoa venha, cresça, né? E às vezes, como ele falou, que queda atrás de queda, então, caindo sempre, torna muito difícil. Aí, quantos séculos não se passam, né? Porque cada encarnação dessa, você coloca aí 60, 70 anos, mais 30 no plano espiritual. A pessoa às vezes passa séculos, eu acho, sem ver a outra pessoa. Então é uma coisa complicada, né? A Mauri, pode falar. Acho que talvez seja um daqueles exemplos que já foi comentado algumas vezes em outros estudos relacionado a tal das almas gêmeas, são aquelas que eu relutei em aceitar esse conceito. O Emmanuel fala das almas gêmeas. Mas existe, eu fui atrás e achei mesmo. E fala sobre isso, tem até no Consolador, ele fala bastante dessa questão, que são almas afins que uma potencializa a outra, né? E uma vai ajudando a outra nesse desenvolvimento mais. Talvez seja isso, porque ela, mesmo na distância, mesmo ela desencarnada, ele encarnado lá e patinando na lama ali, o Hermínio, né? Ela continua aguardando, né? Esperando que o encontre e tudo mais, né? Mesmo em condição difícil, né? Ela fala na música dela, né? Que as suas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Então, tá lascado, não importa, né? Parece que ela ama o sujeito mesmo e romântico, muito romântico. Bom dia. Então, porque nem todos os casais, né, estão vivendo com essa alma, né? Grande parte mesmo, como o Paulo falou, como é expiação, né? A maioria dos casais é expiação. Então, estão vivendo, né, experiências diferentes, e a gente pode perceber, né, que nem sempre os dois estão no mesmo plano, né? Quer dizer, ele está aqui na Terra, ela está lá, e aquele lá no capítulo, num desses capítulos lá atrás, ela fala, né, que ela estava esperando alguém, né, vir da Terra ainda, né? Não sei se era ele que ela estava esperando, provavelmente. Mas essas almas, elas nunca abandonam o outro, porque, na verdade, elas não têm como elas, né, ir, vamos supor, para um plano muito mais evoluído, deixando aquela pessoa para trás, né? Ela sempre tem que dar uma esperada, né, mesmo que ela está muito mais evoluída, mas ela tem que esperar, dizem, né, que tem que esperar para poder, por exemplo, ir para um plano superior. Eles precisam ir juntos, né? Então essa pessoa vai ficar, né, trabalhando, vindo, ajudando as pessoas até aquela outra pessoa conseguir alcançar ela, né? Algo assim, porque são de almas afins mesmo, né? Que não tem como um ir embora e deixar o outro para trás. É isso. Uma coisa que dá para entender é que a Cecília realmente gosta dele. Ela ama mesmo, porque ela fala, né? Mostre-nos o seu coração. E assim, e aí ela canta sobre ele, então ele realmente mora no coração dela.
E, assim, por mais que, né, ela note que ele ainda tem erros e tudo mais, como todos nós, como ela provavelmente também, mesmo no plano espiritual, né, ninguém está ainda no nível Jesus, por exemplo, então todos nós ainda temos muita coisa para evoluir. Ela mostra o amor, assim, sublime dela para com ele, né, que mesmo, assim, é como se fosse quase maternal, sei lá, sabe, no sentido de eu aguardo, pode errar aí um pouquinho, eu vou estar aqui, mas fique esperto, porque eu quero ser aqui. Então, assim, faça boas escolhas, como se fosse isso uma tradução, né? Ela mostra um amor muito lindo por ele. Verdade. Bom, a gente tem bastante tempo ainda, dá para filosofar bastante. Eu tenho uma questão que eu sempre coloco aqui, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: e quando essas pessoas vão migrar para um outro planeta mais atrasado, que um vai e o outro fica? Quantos milhares de anos depois, hein? As pessoas vão se encontrar. Nós que viemos aqui para a Terra, quem sabe deixamos lá para trás também pessoas muito afins, né? Então, pra vocês verem como que não há pressa, né? Não há. E uma das coisas é o benefício do esquecimento, da gente esquecer, né? Essas coisas, a gente esquecer totalmente, ficar totalmente bloqueado. Nós não conseguiríamos viver com essas memórias tão remotas, né? Tão antigas, até de outros mundos, a gente entraria em choque, eu acho que imediatamente, né? Então, muitas vezes ainda ouço pessoas que criticam a doutrina espírita falar, mas como assim, né, esquecer de outras vidas? Então, cada vez que eu falo essas coisas que eu vejo a grandeza de Deus nessa construção e o fato de você desencarnar, você não vai lembrar de tudo também. Vocês lembram de André Luiz no Nosso Lar, né? Ele falou, não consigo, por que eu não consigo lembrar de outras vidas? Aí tinha lá uma senhora, que eu não lembro o nome dela, Dona Laura, eu acho, que falou que depois de muito tempo, ela conseguiu uma permissão para saber a vida dela nos últimos 300 anos. Quer dizer, aquilo foi permitido numa condição muito especial, que era para ela crescer, que aquilo ela teve permissão. Abadia. Não, desculpe, a Mauri. Então, eu queria falar uma coisinha que eu me lembrei, que foi um pouco o sentido inverso do que a Abadia colocou, né? Que é a questão da... Quando você tem uma pessoa lá no plano espiritual e que tem essa saudade de alguém que está encarnado. Não sei se tem o mesmo nome, mas quando é o contrário, quando alguém que está encarnado e aí fica com uma saudade não sei o que, não sei de onde, sabe aquela sensação, um vaziozinho, uma coisa esquisita, está no Evangelho, essa é a tal da melancolia, né? Melancolia. E aí é saudade lá, né? Imagina, né? Você tem lembranças lá no teu cerne e você lembra desses momentos que você vivia, dessas reuniões, do trabalho que você desenvolvia e tudo mais, e você baixa aqui para um plantãozinho no SUS, atormentado de gente, de trabalho, né, Paulinho, aqueles plantões que você quer ir para casa e chorar e deitar no colo da mãe, né? Então, é difícil, né? A gente está aqui nessa batalha aqui, então às vezes tem esse sentimento contrário. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu me esqueci, depois quando eu lembrar eu comento. Abadia. Então, Amaury, quando eu falo isso, os mestres orientais, eles falam para a gente que essa saudade que a gente sente é porque a maioria de nós somos exilados, né? Que nós fomos expulsos, assim como a Terra está levando as pessoas para um outro planeta inferior, nós também viemos de um outro planeta, né? Possivelmente Capela, porque a gente não condizia mais, não condizia com a energia evoluída de lá. Então, eles dizem que essa saudade que a gente sente, que não sabe o que está acontecendo, que a gente sente vontade de estar num outro lugar, na verdade, é a saudade desse lugar lá. É aquilo que o Paulo falou, ele falou que vai para outro planeta. Nós que viemos para cá, provavelmente muitos de nós deixamos essa nossa alma, que já tinha evoluído lá nesse outro mundo, né? Nesse outro planeta, lá quando nós viemos exilados de lá para a Terra.
né? Então a gente sente saudade, até quando a gente está dormindo de vez em quando, eu acho que a gente dá umas encontradas nesse povo, mas, né? É engraçado você trazer até a palavra exílio, porque essa semana, na terça ou segunda, teve o estudo da Bíblia aqui com o padre, eu fui. Eu moro em frente à matriz, do lado da casa do padre, aqui em Pompéu. E aí era justamente o livro de Ezequiel falando sobre o exílio. E a importância que foi o exílio da Babilônia, porque é ali que começaram as escrituras. E aí eu veio na cabeça, que foi parecendo mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e que na minha cabeça foi ali que começou a preparação para a segunda revelação, a preparação para o início do cristianismo. Então, o exílio, às vezes, ele é essencial. Então, não necessariamente a gente está aqui exilado só por uma desconexão vibracional com, possivelmente, Capela, por exemplo, mas talvez para trazer o nível de evolução daquele planeta que a gente estava, sabe? Então, o exílio talvez venha até para um auxílio, sabe? Mas, enfim, o padre soube explicar melhor, mas no final tudo tem um propósito, é como se fosse isso, sabe? Então, essa saudade seja também até uma forma de nos conectar no sentido de traga certas tecnologias, certas formas de pensar do planeta que você veio, porque o planeta Terra está precisando disso, porque estamos evoluindo vibracionalmente para isso. Sabe? Como se fosse isso. Bem filosofando agora mesmo, sabe, Paulo? Já que a gente está com o tempo, mas tentando... Isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente. Você fez uma correlação muito interessante, que é o exílio lá da Babilônia com o exílio de outro planeta. Os fundamentos são os mesmos, que é alguém que precisa progredir, e nós estamos atrapalhando aquela situação, né? É isso mesmo. A Mauri, pode falar. Eu me lembrei do que eu ia falar que, mas Paulinho falou de, a pessoa que às vezes está num outro planeta e o outro está aqui. Ué, mas eu acho que isso é uma distância corriqueira. Por que corriqueira? Porque, veja, um que está desencarnado e um encarnado no planeta. Enquanto está encarnado aqui no dia a dia, se tiver atribulado, se tiver distraído com as coisas terrenas, digamos assim, não está conectado com o outro lado. Mas, se tiver com o pensamento voltado para o outro lado, pode estar ligado. Dormiu, desdobrou, está livre. É para qualquer canto, né? Seja em outro planeta, seja em outra dimensão, e aí vai depender da condição vibratória do sujeito, né? O quanto ele consegue bater a asa mais alto, né? Mas imagino que outro planeta também, né? Deve dar essa saudadezinha, essa melancolia. Mas quando você tem uma outra pessoa em um outro planeta, talvez tenha, né, um encontro assim, né? Num sideral. Vamos se encontrar no Tá dando problema no seu áudio. sei lá, qualquer coisa do tipo. Dois encontro, né? Uma possibilidade de alguma maneira, assim como tem alguns extraterrenos, digamos assim, que trabalham por aqui, né? Isso a turma descreve às vezes, que vem a turma e fala, nossa, tinha um sujeito aqui, cadê? Não. Plano espiritual, mas tinha, nossa, mas não era daqui, não. Era muito grande, era muito diferente. Então, já tem outras entidades que trabalham aqui com a gente, né? E, enfim, só desenvolvendo, só ocupando o nosso tempo aí. É isso aí mesmo. Muito bom, exatamente. Diego? Só mudando um pouquinho, trazendo aquilo que você falou, Paulo, da parte do esquecimento. Gente, matematicamente falando, tem que esquecer. Tipo assim, não dá. Matematicamente falando, a probabilidade de dar errado, se você lembrar, é altíssima. A probabilidade de, ao lembrar, você suicidar é alta, saca? O espírito, se ele lembrar. Porque a gente pode pensar em inúmeras possibilidades, né? Mas imagina, você lembra, e aí você veio e você era um rei. Aí você, eu não sou um rei.
Aí você já, opa, já... E aí você lembrou, consequentemente, você concluiu que são várias vidas, vou me matar, porque eu vou ter outra vida e a possibilidade de eu ter outro rei. Suicidou. Sem falar numa mãe, né, Diego? Como é que a mãe vai receber o... Não, então, aí existe a outra possibilidade. Aí você lembrou... Ah, não, eu lembrei que eu era um assassino, não, ou que eu era um ladrão. Ixi, não quero mais essa vida, saca? Então, assim, matematicamente falando, gente, e eu acho que matemática é a ciência fundamental, sabe? Deus age pelos números, às vezes, então acho que o esquecimento é a resposta, sabe? Para que para que a inteligência perdure através da reencarnação, eu acho que o esquecimento, tanto que quando alguém fala, ai, Diego, mas por que esquecer? Deus, então, não é misericordioso. Gente, vocês me desculpam. A misericórdia está no esquecimento, justamente porque, se você parar para pensar, é porque geralmente você pensa só nas ramificações de que você vai ter uma lembrança que vai te responder coisas, mas a probabilidade de ser uma lembrança que vai te gerar pensamentos de não querer esta atual encarnação na qual você se propôs é muito alta. Então, é melhor que esqueça. Aí entra em números. O fato de você lembrar que talvez, né, caso você já tenha um filho, que você está dando à luz a um possível assassino seu. E aí você se torna um assassino, porque você pode vir a querer não ter aquele filho. Ou você querer tirar a sua própria vida, sabe? Então, na matemática, eu acho que o esquecimento é a misericórdia, sabe? Ok. Mauri. Sobre esse assunto, né, fazendo essa digressão aí nesse sentido, sobre esse assunto do esquecimento, eu já vi um sujeito comentar, até meio que satirizando o espiritismo, falando que, pô, mas como assim eu esqueço? Porque pensa bem, se eu cometi um erro uma vida, vamos supor que eu esqueço e volto na outra e cometo o mesmo erro. Aí volto na terceira, volto de novo e cometo a terceira vez o mesmo erro. Aí o cara falou, pô, mas se eu lembrasse, eu falar, pô, eu não posso fazer mais tal coisa, né? Mas acho que o que o sujeito não entende, na verdade, é que não é uma coisa outorgada, né? Ah, então é um dogma, é pecado, você não vai fazer. Não, você tem que, de fato, ser autêntico e desenvolver isso de dentro para fora. Você tem que perceber que, sei lá, suicidar, matar o seu, sei lá, o seu desafeto várias encarnações seguidas não é legal porque não é legal, porque não é bom matar o outro, porque essa não é a lei, que é a congregação, não é a raiva, não é o ódio, não é... Então, veja, e talvez você fosse para um caminho não autêntico, entende? Você fosse para um caminho assim, olha, nem queria muito, estava morrendo de vontade. Eu tinha sempre bem que eu senti uma coisa estranha com esse sujeito aqui, queria sentar a mão na orelha dele, mas agora que eu estou sabendo que eu vacilei com ele na outra, é melhor não fazer isso aqui. Mas peraí, você está tomando essa atitude por convicção ou porque de fato você perdoou, porque de fato você desenvolveu amor dentro de você? Então, vale o gesto ou vale a essência da coisa? Vale ganhar o jogo com gol de mão ou vale perder o jogo jogando bem? Então, assim, qual que é a essência da coisa? Não é o crescimento, não é o aprendizado, né? Então, eu acho que faz todo sentido esquecer, né? Isso me reportou, essa conversa aí, o teatro que nós fomos assistir lá no Teatro Allan Kardec, domingo, que justamente retratava isso, né? O cara foi para a guerra, deixou o amigo dele cuidando lá da mãe dele, da esposa, né? Daí ele queria da esposa, não, que era a noiva dele. Aí o outro queria a noiva dele, aí ela não quis. Aí ele mandou as duas para a masmorra, tanto a mãe dele quanto a noiva. E mandou matar o cara lá, né? Achou que tinham matado o cara, de repente o cara aparece e ela já estava com doença lá, não falava lá, mas deve ser com a questão da hanseníase, sei lá, e ele não podia mais chegar perto delas, elas não deixavam ele chegar perto mais. Aí ele pegou, matou outro cara, né? Aí eles vieram para outra vida. Aí esse que foi morto, esse que foi assassinado, ele tinha que ser filho daquele que matou.
Só que ele sentia a presença dele ainda quando ele era espírito ainda, e ele era totalmente perturbado. Ele tinha uma perturbação, que ele sentia a presença daquele cara que estava ali, que era aquele que ia ser filho dele, que ele tinha matado lá na outra vida. Até que conseguiu lá, ele se tornou filho do cara, daí eu não sei se... Eu sei que daí ele casou, né, com a mesma que ele ia casar naquela vez lá que o amigo esculhambou com a vida deles lá. Aí ele ia casar com ela, ele casou com ela, só que depois que ele casou, ela morreu, e ficou a criança, ficou o menino, que era esse cara que ele tinha assassinado, e ele não gostava do menino, ele não conseguia aceitar aquele menino, e o menino já tinha perdoado ele, né, o que tinha morrido lá, assassinado, tinha perdoado ele, porque lá ele já tinha sido trabalhado com ele todo, aquela questão tal, e aí ele já tinha perdoado o outro, mas o outro não conseguia perdoar ele. Até que foi um dia, ele foi chegando e ele maltratava o menino e tudo, até um dia que o menino, ele falou que Deus não existia, que não era mais para ele falar na mãe, que a mãe tinha acabado, que a vida era só ali. E aí o menino também, ele era sensitivo, esse cara, ele era sensitivo quando ele era criança, e o menino tinha a mesma sensibilidade que ele tinha quando era criança, ele também... Ele ouvia vozes, ele ouvia as pessoas falando, e aí ele falava que a mãe dele estava falando, então, e aí ele dizia, então o que ela está falando? Está dizendo que eu te amo, que eu vou te amar para sempre. Daí quando ele fala isso, aí ele consegue, sabe, perdoar essa criança, ele consegue aceitar essa criança como filho, mas ali estava retratando uma situação, até teve gente que falou assim, nossa, que coisa, hein? A gente tem que pensar mais na vida, sabe, assim, né, pensar mais nas coisas. Então, isso retratava bem essa situação que acontece. Então, como que ia lembrar? Já imaginou se ele lembrasse? O que o cara tinha feito que impedido ele de casar com aquela mulher que ele amava? E o que tinha feito com a mãe dele? Você acha que naquela existência ele ia conseguir aceitar? Não ia conseguir, né? Realizar essa questão do perdão, do amor, aprender a amar, né, aquela pessoa ali que era agora uma criança, mas que tinha sido alguém que tinha feito tudo aquilo com a mãe dele, com a noiva, tinha acabado com a vida das duas, né? Entendeu? Sim, e dá até para pensar, por exemplo, será que Deus deixa esquecer tudo? Porque Deus deu a escrita. Então, Deus faz a gente lembrar. A gente seria egoísta pensar que a gente tem que lembrar exatamente da minha vivência, do espírito que agora está enquanto Diego em outra encarnação. Isso é egoísmo demais. Mas se eu souber aplicar o segundo mandamento, que é amar o outro como a mim mesmo, quando eu olho e leio a história, eu posso tentar me colocar no lugar daquele rei maldoso e tentar ser diferente. Eu posso tentar ler a história de Gandhi, tentar me colocar no lugar dele, fazer igual. Traz muito o que o Amaury disse, de realmente ser a prova e a expiação. Então, você está sendo espiado, sim, você está passando por uma prova. Deus está te colocando uma prova, e eu geralmente falo, Deus, pode mandar todas as provas possíveis que eu entre em quadro para ganhar. Posso até não passar, vai, mas eu vou tentar passar dessa prova com tudo. E aí mostra a verdadeira essência. Você realmente fez o seu propósito quando você planejou ali essa encarnação, porque você planeja não é necessariamente a vida, né? Você planeja, ok, eu quero evoluir nisso, naquilo, nananã. Então, pode me espiar, Deus. Eu prometo que nesses daqui, ó, pelo menos nesses, né? 20, 30% disso daqui eu planejo. É complexo. Sabe, Deus é tão sábio que ele deixou a gente lembrar duas coisas, na minha visão, assim, há muito tempo que eu penso nisso. A intuição do dever e as inclinações. São as duas memórias que Deus nos deixa. A intuição do dever, todos nós temos aqui a nossa consciência, que vai falar, puxa, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. E outras são as nossas inclinações, né? Você tem inclinações para as coisas. Essas são as duas memórias obrigatórias que nós temos. Sobre a inclinação, aí é bem o Diego supersticioso, tá? Geralmente eu vejo horóscopo como tendências, não como justificativas. Então, por exemplo, eu sou taurino.
Então, significa que nessa encarnação eu tenho tendência a ser ciumento. Então, Diego, se você já nasceu taurino, você já sabe que nessa encarnação é bom você já começar a trabalhar o ciúme desde o início. E realmente, gente, eu sou ciumento, todos os meus relacionamentos deram errado por causa de ciúme, sabe? Então, assim, então, não é, eu sou ciumento porque eu sou taurino. Não, você já tem a tendência de ser por estar sobre esses astros. Como se fosse assim, sabe? Então, eu geralmente, eu digo bem supersticioso agora falando, tá? Eu acho que vem muito disso. Você já meio que entende as suas... E olha que a astrologia já foi ciência um dia. Hoje em dia não é vista como ciência, mas se as pessoas passarem a ver a astrologia como as tendências, talvez ajuda muito, porque geralmente a astrologia vem muito naquele, eu sou isso por causa disso. Mas pode ser a sua tendência nessa encarnação. Você veio taurino justamente para sair dessa encarnação com a evolução de um taurino. Se você conseguir não ser guloso, se você conseguir não ser muito ligado à matéria, sabe? Porque a gente tem tendências a ser tão materialista, piriri-pororó, sabe? Então, a gente acaba tendo o dever mesmo, super concordo, porque a gente sempre tem no fundinho do coração, gente, isso não é certo, sabe? Não tem? Essa questão aí, olha, por exemplo, mas no fundo a gente sabe, porque aquelas pessoas que a gente tem uma certa aversão são essas pessoas, né? Porque pelo menos eu percebo as pessoas que eu tenho uma determinada aversão. Tem umas que eu já venci, sabe? Que eu fui trabalhando, fui batalhando, venci. Tem umas que eu estou na metade do caminho, sabe? Eu estou trabalhando, mas tem aversões que eu ainda não consegui vencer. Mas eu sei que eu preciso vencer. Mas eu vou trabalhando, porque não adianta eu fingir que eu venci, quando ainda eu sei que internamente eu sei que algo aconteceu em um outro momento, que não foi nesse, que me traz a versão das coisas que aquela pessoa faz, por exemplo. Tem umas pessoas que eu, graças a Deus, consegui vencer, mas tem pessoas que eu ainda estou trabalhando, estou no meio do caminho. Mas você tem que ter consciência por que existe essa aversão. E aí trabalhar em cima dessa aversão. Porque é ali que estão as nossas questões para resolver. Não é naquelas pessoas que a gente se dá bem, que a gente ama, entendeu? É ali naquelas outras que a gente tem essa questão que a gente tem que ir trabalhando todo dia. Até a gente conseguir vencer. Talvez nessa vida a gente não consiga vencer todas, mas pelo menos a gente tentou, entendeu? A Mauri, pode falar. Gostei muito do que o Paulinho colocou das duas questões e são incríveis, que são sutis também, né? Ao mesmo tempo, elas são muito verdadeiras, né? Onde está escrita a lei? Na consciência. Sabe disso. E precisa de uma sintonia fina, né? Com a tua essência para acessar essa lei. E essa questão de, às vezes, quando você vai se conhecer, quando você vai vou fazer uma regressão aqui, ok, válido, tranquilo, né? Vou fazer aqui um estudo de outras encarnações, sei lá eu, não, tá bom. Mas assim, se você parar num cantinho e fizer uma lista das tuas tendências, das tuas potencialidades, você já tem ideia do que você foi, de onde a corda é mais fraca, onde é que tem potencialidade, você tem uma ideia boa, né? Fizer terapia funda assim, você consegue perceber algumas características da tua alma que bastam, né? Bastam como ferramenta. Isso que a Badia falou é fundamental. Não sei se eu consigo ainda, Badia, esse nível aí de comunhão, entendimento. Tem muita gente que eu quero dar uns beliscão ainda, e safanão e chutar a canela, né? Mas seria, né, o ideal você trabalhar isso e chegar num nível de amor mesmo, né? É que eu coloco assim, como vencer eu, né? Entendeu? Não importa o que aconteceu, mas eu preciso vencer, eu preciso me libertar disso, né? Mas nem tudo a gente vai dar conta, nem todas as aversões a gente vai dar conta nessa vida. Mas se a gente der conta de uma, né? Eu já dei conta, assim, de umas duas, pelo menos,
umas 2 ou 3 eu já dei conta, sabe? Assim, as mais graves, sabe? Mas tem uma que eu estou trabalhando, sabe? Às vezes, quando eu vou assim, falo, poxa vida, agora eu venci. A pessoa vem e faz um trem assim, que aí, sabe, volta, reverbera tudo aquilo, sabe, de novo. A pessoa vem te dar um coice bem dado assim, aí você fala, poxa, daí você volta, de novo você volta, sabe, se encolhe novamente, e aí começa todo o trabalho para aceitar quando a pessoa te der um coice de novo, você conseguir passar por aquilo, mas tem gente que eu ainda estou trabalhando, sabe assim, mas eu fico feliz porque eu já venci umas 2 ou 3 aversões assim fortes que eu tinha na vida, eu consegui, sabe, já assim superar. E eu tenho esperança, sabe, de até o final da minha caminhada eu dar conta dessas que está pela metade. Mas se eu não der também, tudo bem, a gente tem que se perdoar, né? É isso que é importante, sabe? A gente se perdoar, que a gente vai fazer aquilo que a gente dá conta, porque senão a gente não estava aqui mais, né? Se eu precisar vir outra vez e outra, sei lá, para trabalhar isso, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Não dei conta nessa, na outra eu dou, eu não posso é me acomodar, né? Falar, não, então como eu tenho outras vidas, então deixa para depois, né? Aí é diferente. Badia, você é Paulinho, Ah, o perfeita. seu tá sem microfone áudio, está Paulinho. fechado, Paulo. Tá sem áudio, Paulinho. Fala lá o que você está. Verdade, perdão. Não estou falando assim, poxa, nós saímos bem do tema da música, né? Mas foi muito bom, bem legal. Vamos lá, então, vamos fazer a oração de encerramento? Quem quer fazer hoje aí? Convido o Celso, hein? O Celso está sempre quietinho aí. Vamos lá, Celso, vamos orar. Oração.